Bom dia! Deus abençoe o seu dia. Que esse dia seja de paz e de muitas bênçãos para você. Quero que saiba que é muito bom orar com você todas as manhãs. Nós prosseguimos na série de orações Orando com Josué. E hoje estaremos meditando no capítulo 22. Lembrando que seguimos uma sequência. Primeiro, a leitura da palavra. Depois, uma rápida reflexão. E no final, a oração. Antes de irmos ao texto, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os dias uma palavra e uma oração que vai abençoar a sua vida. Se você gostou do vídeo, não saia sem deixar o seu like. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e deixe o seu comentário ou um pedido de oração. Já posso ir à leitura da palavra? Você já foi lá? Já deixou o seu like? Vamos ao texto. Josué, capítulo 22. Josué convocou as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera em Bassã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rúben e de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando
os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés, com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso, o Senhor Deus, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. E que Israel o saiba: se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro,
os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, oferta de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéia e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. E assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Hoje quero meditar com você nos versículos 1 ao 8 de Josué 22. Nesses versículos, Josué convoca as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e faz um elogio sobre a obediência deles a tudo que Moisés havia ordenado, sobre também a perseverança em cumprir a missão que Deus os entregou e que eles não tinham abandonado as outras tribos, mas que havia lutado ombro a ombro até que todos juntos estivessem conquistado a sua herança. O tempo de guerra havia cessado e o tempo de descanso estava começando. Eles poderiam voltar para a sua terra, a terra que Deus havia dado a eles, e voltariam ricos, com grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Mas Josué vai adverti-los, dizendo que eles deveriam guardar fielmente o mandamento e a lei do Senhor. Eles teriam que manter uma decisão firme de valorizar, de dar crédito aos mandamentos e viver por eles. No Salmo 119:71 diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Uma outra coisa que Josué vai falar é sobre amar o Senhor, o seu Deus.
Eles deveriam amá-lo com todo o coração, com alma, com mente, força. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo. Amar a Deus é a única resposta apropriada ao amor que Deus nos dá gratuitamente. Deuteronômio 6,5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Josué também vai dizer sobre andar em todos os caminhos de Deus. Ou seja, isto é obediência total em tudo. É não negociar com o mundo e ser seduzido por Satanás. Colossenses 2, 6 e 7 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Eles deveriam também obedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O guardar e praticar os mandamentos do Senhor traz segurança, prosperidade e sucesso. Lá em 1 João 5, 3 ao 5 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eles também deveriam se apegar a Deus e servi-lo de todo o coração e de toda a sua alma. Ou seja, amá-lo, valorizá-lo, aproximar-se, relacionar-se com intimidade. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Josué também não deixa de falar que eles deveriam repartir a herança com os seus irmãos. Lá em Provérbios 11, 24, 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Senhor, te rendo graças por acordar a cada amanhecer. Obrigada por cada refeição que o Senhor coloca em nossa mesa, por nos dar um teto e um lar seguro para nos abrigarmos e para repousar os nossos corpos cansados. Obrigada pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo nosso amor e união. Obrigada, Deus, por estar sempre presente em nossas vidas, olhando, cuidando, nos guiando e nos protegendo. Obrigada por estar conosco em todas as batalhas e ser sempre o nosso general de guerra. Obrigada por esse tempo novo que o Senhor reservou para nós. Tempo de descanso, de prosperidade, de bonança e de intimidade contigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Finalizando mais um capítulo de Josué. E é muito bom estar com você. Mais uma vez, muito obrigada pela tua companhia. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã estaremos de volta. E peço a você que não se esqueça de compartilhar, comentar, se inscrever no canal e deixar o seu like.